Queridos, o computador parece que está dando um problema, mas eu vou cantar, tá bom? Hino 366. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem, ele os guarda dia e noite, sem cessar. Ó nuvem luzente, nuvem de glória, guia, guia-nos ao céu. Ó nuvem luzente, nuvem de glória, guia, guia-nos ao céu. Quando em temores e perigos o Senhor nos tem guardado sob as suas santas asas, temos paz. Ó nuvem luzente, nuvem de glória, guia, guia-nos ao céu. Ó nuvem luzente, nuvem de glória, guia, guia-nos ao céu. Em tua direção confiamos, através deste deserto, até a Canaã chegarmos, lá no céu. Ó nuvem luzente, nuvem de glória, guia, guia-nos ao céu. Ó nuvem luzente, nuvem de glória, guia, guia-nos ao céu. Amém. Vou convidar agora o irmão Gustavo Lopes, seja muito bem-vindo, e a todos que entraram, convido o irmão a compartilhar conosco a mensagem e fazer uma pequena oração. Tá bem, irmão. Tô só ajustando a câmera aqui, daqui a pouquinho aparece. Mas vamos seguindo enquanto isso. Acho que agora deu certinho. Oremos. Senhor nosso bom Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, e temos o privilégio de estar reunidos aqui nesta manhã para orarmos, adorarmos o Teu nome e buscarmos o Teu Santo Espírito. Consagra-nos ao Senhor, seja conosco. Mais uma vez te pedimos que Teu Santo Espírito nos use neste momento para podermos compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Mais uma vez, seja bem-vindo, todos bem-vindos. Temos imprevistos, né? Sala do Zoom e virtual, mas a mensagem é de Deus e a palavra, a voz é sua, mas a palavra é de Deus. Amém. Amém. Bom, antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, porque há 2 terças-feiras atrás, 15 dias atrás, eu estive aqui apresentando uma mensagem e naquele dia meu nome foi escolhido para poder receber as orações dos irmãos. Depois a minha Marta me contou, né, que ela faz as escolhas e naquele dia o Espírito Santo conduziu ela a escolher o meu nome para receber as orações. Naquele dia, eu não imaginava, né,
que na parte da tarde, logo depois que eu terminei a mensagem, já senti que o corpo estava um pouquinho diferente, mas na parte da tarde comecei a sentir alguns sintomas meio estranhos e eles foram aumentando e quando foi na quarta-feira, eles estavam bem fortes já. Só que eu não tinha febre, não tinha algumas dos sintomas clássicos, mas estava sentindo um corpo meio pesado, chegando como se fosse uma gripe forte, e algumas coisas começaram a acontecer diferente no corpo, e aí no dia seguinte já começou a ficar um pouquinho mais forte, e onde decidimos que ia fazer o teste. E aí quando veio o resultado saiu no sábado, quando o laboratório ligou aqui para me confirmar que eu estava com Covid. Mas graças a Deus, no segundo e terceiro dia foram os dias piores. A partir daí eu já não sentia mais cheiro nem gosto, aqueles sintomas clássicos, né, anunciados. Mas Deus deu a graça de passar por eles, tomei os remédios naturais, alguns outros que eu tive que complementar também. Mas graças a Deus não cheguei a ter febre, a oxigenação, graças a Deus, não caiu em nenhum momento. Apesar do incômodo, da gripe, de perder o cheiro e o gosto naqueles dias iniciais, Deus foi protegendo, foi guiando, curando. Minha esposa também teve. Ficamos aqui isolados em casa, mas Deus foi guardando. Ela teve um pouco mais de tosse do que eu, mas hoje eu tenho que agradecer pelas orações, porque foi exatamente no dia, os irmãos já começaram a orar por mim, um dos pedidos que eu tinha colocado ali, sem imaginar, né, foi justamente pela minha saúde, pela minha família, minha esposa, e Deus ouviu as nossas orações, e aqui estou eu hoje. Foi um pequeno surto aqui na nossa comunidade, e onde infelizmente algumas pessoas estão hospitalizadas, né, precisaram do oxigênio, mas estamos orando por todas elas também. Foram, até onde a gente sabe, mais de 25 pessoas pegaram no mesmo momento. E aí Deus poupou a nossa vida. A hora nenhuma precisamos de uma ida ao hospital, alguma coisa nesse sentido. E hoje eu agradeço por estar aqui, com vida, com saúde, sabendo que, né, infelizmente, muitas vidas foram ceifadas já por este vírus, mas Deus permitiu que passássemos por isso sem uma maior complicação. Peço que continuem orando, né, para completa restauração. Eu creio que a partir de hoje eu saio do castigo, né, da quarentena, ao 15º dia, desde os primeiros sintomas, mas que Deus proteja, né, na sua infinita misericórdia, e a cada um dos irmãos. Então, eu inicio com este testemunho e agradecimento aos irmãos pelas orações. Bem, eu gostaria de meditar nesta manhã no livro de Hebreus, no capítulo 1. O livro de Hebreus, capítulo 1, foi um capítulo que me impressionou nesta manhã para podermos meditar. O autor de Hebreus, ele se preocupa em apresentar aos seus leitores algumas importantes verdades naquele momento inicial da igreja cristã, onde ele vai diferenciar o judaísmo
do cristianismo, porque muitos dos judeus queriam forçar os iniciais conversos a retornarem a todas as práticas do judaísmo. Mas neste interesse em que o autor, provavelmente Paulo, né, segundo a nossa igreja e a maioria dos comentários bíblicos adventistas acredita, ele deixa aqui algumas pérolas preciosas neste livro para nós. Apesar de dirigir inicialmente ali aos judeus, nós encontramos aqui na teologia dele alguns pontos que são fantásticos e muito esclarecedores para nós hoje também. Então, nos 4 primeiros versículos de Hebreus, no capítulo 1, se você tiver sua Bíblia, quiser acompanhar, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Bom, aqui o Paulo já inicia glorificando o nome de Cristo. Ele abre dizendo aqui acerca do Filho e vai trazer aqui para a gente alguns elementos para que naquele momento os judeus, que às vezes nós podemos pensar, mas por que eles não acreditavam? Tantas provas que Jesus deu de sua divindade, por que tantas profecias indicando que ele era o Cristo, que viria naquele tempo, e por que eles tinham tanta dificuldade assim para acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e por que chegaram ao ponto de crucificar o Salvador deles? No comentário faz a gente pensar um pouquinho sobre o tempo em que eles viveram. Como Jesus, ele se encarnou e viveu como homem aqui nessa terra, nascido de mulher, ele mostra através disso, primeiro ponto, de que realmente Jesus assumiu a forma humana, de tal maneira que os próprios que viveram junto com ele acreditavam ser ele apenas realmente um ser humano. Então aqui a primeira prova de que realmente Jesus não veio a esta terra com os seus poderes celestiais, exibindo e mostrando a todo momento que ele era Deus. Ele viveu como um ser humano. E todas as vezes que ele utilizou o seu poder foi através do Espírito Santo, buscando o Pai, para que ele pudesse realizar os milagres que realizou, e nunca em favor próprio, mas sempre em favor do próximo. E isto é um testemunho, porque aquelas pessoas que viviam ali testificavam que realmente Jesus viveu como homem aqui nessa terra. Mas era justamente por eles verem que Jesus viveu como homem sobre essa terra, era extremamente difícil para eles acreditarem que estava diante deles o próprio Deus, o Filho. Imaginem vocês a dificuldade que tinham os próprios irmãos de Jesus, que estavam ali, os filhos de José, como Tiago, como Judas, viram aquele menino nascer, crescer, quem sabe o caçula do pai, ali, né, adotado por José, e de repente aquele menino que corria, brincava entre eles, foi crescendo, ajudou o pai a trabalhar na carpintaria, agora tinham que acreditar que aquele menino era o Deus que eles deveriam adorar. Então, para eles não era fácil também. Também era uma prova para poderem adorar a Jesus Cristo como Deus
e não como o pequeno Jesus que cresceu ali, filho de Maria, no meio do terreiro da casa deles. E realmente isso também era difícil para os que nasceram ali, viveram com Jesus na cidade de Nazaré. E isto foi realmente uma prova, mas aqui Paulo vem dizendo justamente que Jesus, ele foi constituído, sim, apesar de toda a sua encarnação aqui, ele mantinha o seu resplendor e a sua glória, porque o Pai o havia concedido ao mundo como o Filho, a quem deveria herdar todas as coisas. E aqui ele não só coloca Jesus como o herdeiro de todas as coisas, mostrando aí como o encarnado que veio ao mundo, mas também ele apresenta Jesus como o Criador. O final do verso 2 vai dizer que através de Jesus foi feito também o mundo. E veja, aqui ele já apresentou como o herdeiro encarnado que veio ao mundo, apresentou como Criador, e no verso 3 ele vai apresentar ainda como o nosso Salvador, através de quem foi feito, aqui verso 3 diz, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados. Então apresenta aqui a terceira qualidade, mas apresenta ele ainda, no mesmo verso 3, como o nosso Rei, o nosso governante eterno, onde disse que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Quem se assenta no trono é porque tem direito e é governante. Como é o filho, é o herdeiro, ele também tem o direito ao trono do universo. Então apresenta aqui a Jesus como o Deus a quem os judeus tinham um pouquinho de dificuldade de acreditar. Até porque, durante um bom tempo, eles acreditavam sim em Deus, mas não conheciam ainda na plenitude as profecias, onde tinham o Filho e ainda o Espírito Santo. Embora conhecemos que o livro de Gênesis traz, lá no seu início, façamos o homem, era um verbo que não identificava apenas uma pessoa, nem apenas duas. No original hebraico, aquilo ali teria que ser no mínimo 3 pessoas da forma que o verbo foi colocado. Mas mesmo assim, eles não compreendiam que diante deles estava ali aquele Criador, de onde se tinha a afirmação, façamos o homem à nossa imagem, aqui estava um entre eles, que havia criado todas as coisas que existiam, inclusive a eles mesmos. Mas o interessante é que Paulo agora vai trazer aqui alguma reflexão no restante do capítulo do 5 até o 14, onde ele vai colocar aqui a questão dos anjos. Paulo em nenhum momento quer desprezar os anjos, mas ele vai aproveitar que os fariseus eles tinham em alta estima os anjos. Eles conheciam bastante sobre os anjos e não adoravam. Obviamente, eles não adoravam os anjos, mas eles tinham um conceito elevado de como que estes seres eram especiais, seres que não caíram, não pecaram, e sobre a importância deles, né, o ministério deles. E aí, antes de nós entrarmos propriamente nos atributos dos anjos, nós vamos retornar ao livro de Hebreus e vamos ver aqui algumas comparações que o autor faz, porque aqui ele diz no verso 4 que Jesus foi feito mais excelente do que os anjos. Ele queria dizer ali aos fariseus que se eles davam tanta importância assim para os anjos, eles deveriam dar mais importância ainda para Jesus que tinha vivido no meio deles, porque
ele era mais excelente. E aí, a partir do verso 5, ele vai fazer comparação. E aí ele começa assim, porque a qual dos anjos Deus disse, e aí ele vai citar Salmo 2, verso 7, livremente, tu és meu filho, hoje te gerei. Paulo está fazendo aqui uma comparação que, por mais importante que fosse algum anjo, aunque nós sabemos que existem aí os querubins, os serafins, né, várias ordens de anjos, não é o nosso foco agora, mas a nenhum deles, nem mesmo a Gabriel, que passou a ser o líder dos anjos no céu depois da queda de Lúcifer, nem a ele foi dito, tu és meu filho, hoje te gerei. E aqui ele está dizendo o quê? Somente a Jesus foi dado isso. E aí o restante do verso 5 diz, e outra vez, aí ele vai citar aí os acontecimentos lá de 2 Samuel 7,14, eu lhe serei pai e ele me será filho. Inicialmente esse verso de 2 Samuel 7,14 é uma referência a Salomão, mas aqui Paulo utiliza numa perspectiva futura da representação deste texto, que quem viria da semente de Davi seria Jesus, e aqui ele encaixa essa profecia também a Jesus. Ou seja, a nenhum dos anjos foi dado este privilégio de ser colocado como filho e apresentado a Deus como pai. Bom, no verso 6, a sequência, ele ainda diz, e outra vez ao introduzir no mundo, o primogênito diz, e aqui Paulo vai fazer uma mistura entre os textos de Deuteronômio 32, 43 e o Salmo 97, verso 7, e diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, ele está mostrando aqui a santidade do Filho e agora apresenta a divindade de Jesus, porque somente a Deus é que se adora. E se foi ordenado que todos os anjos de Deus adorassem a Jesus, é porque Jesus é Deus, é divino. Somente nessa qualidade ele poderia ser adorado. Na sequência, nós temos aqui o versículo 7, onde Paulo vai dizer assim, ora, quanto aos anjos se diz. E aí o que ele utiliza aqui? Ele utiliza aqui uma mistura do Salmo 104, verso 4, com Gênesis 3, 24. Ele vai dizer, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? No Salmo 104, verso 4, vai dizer aí fazer dos anjos ventos, e o Gênesis 3, 24 vai ser uma referência às labaredas de fogo. Você se lembra quando o homem foi expulso do jardim do Éden, o homem e a mulher, Deus ali colocou anjos para poder proteger a entrada do jardim, onde eles não poderiam mais entrar, e ali as labaredas de fogo ali na entrada eram ali os seus ministros, os anjos que estavam ali protegendo aquele local. Ele ainda vai dizer, no verso 8, que a respeito do filho, o que é dito. E aí ele vai utilizar os versos 8 e 9, são uma citação do Salmo 45, 6 e 7. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, ele aqui vai acrescentar outro atributo de Jesus como Deus. E aqui ele vai citar nitidamente que Jesus é Deus. Quando ele cita o teu trono, ó Deus, Paulo está dizendo do Filho, e o Pai chama o Filho de Deus. No verso 45,
verso 6 do Salmo 45, citado aqui no verso 8, está dizendo que o Pai chamou a Jesus de Deus, dizendo que ele subsiste pelos séculos dos séculos. Não só citou que Jesus é Deus, mas ainda disse um outro atributo da divindade: eterno, aquele que existe pelos séculos dos séculos. Subsiste mais do que eu e você quando recebermos a eternidade. Nós nunca seremos igual a Deus, mesmo recebendo a eternidade. Por quê? Nós tivemos um início, nós somos criados. A partir daí, nós passamos a existir. E quando chegarmos ao céu, receberemos a eternidade. Mas e Jesus e Deus? Não tem um ponto inicial. Não foi criado. Ele subsiste pelos séculos dos séculos. Não é só a partir daqui para frente que vai ser eterno. Quando você olha para trás, para o passado, não existe um ponto inicial. É eterno também para trás, para o passado. E essa qualidade é somente de Jesus Cristo, de Deus o Pai e do Espírito Santo. Ainda vai dizer a respeito dele que o cetro de equidade é o reino. Ali é o cetro que Jesus utiliza para reinar. A equidade é um ponto que nos traz uma segurança tremenda, porque Deus é justo, mas a sua justiça é baseada na equidade, muito mais do que a igualdade. Esse é o verso 8 de Romanos 1, e tanto o verso 8 quanto o verso 9 são uma citação que Paulo faz de Salmo 45, 6 e 7, respondendo aqui a pergunta do chat. Eu vi rapidinho, não vi o nome da pessoa que colocou aqui. Então, o que acontece? A equidade, ela é muito mais do que simplesmente tornar todas as coisas iguais. Ontem, no nosso culto da noite, nós entendemos que às vezes a equidade de Deus não é a equidade do homem. Para Deus não basta simplesmente fazer uma distribuição, se tem 10 pessoas e temos aqui 10 pães, dá um pão para cada um e está tudo resolvido, está tudo igual, está justo. Aos olhos humanos, realmente, nós fazemos assim, está justo. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e sabendo que o nosso coração precisa de ser trabalhado, ele, às vezes, ele distribui de forma diferenciada para que nós possamos trabalhar a nossa mente e o nosso coração. Dizia o texto ontem que estávamos estudando, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, que às vezes Deus distribui diferente. Às vezes ele vai dar 3 para um, nenhum para o outro, meio para um e meio para o outro. Mas como assim, se Deus é justiça, se Deus é equânime, se Deus ele é igual, utiliza o cetro da equidade? Ele permite que estas coisas aconteçam para trabalhar no coração daquele que tem mais, daquele que tem menos, de forma que ele entenda que Deus lhe deu mais bênçãos para que ele possa repartir com o próximo. No coração daquele está trabalhando para retirar o egoísmo. No coração do outro que não tem, está trabalhando para que ele confie que Deus suprirá todas as suas necessidades e que Deus irá conceder o seu sustento diário. E dizia mais ainda, Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White escrevendo que nunca foi plano de Deus que tudo fosse igualzinho aqui na Terra. Ele mesmo citou quando esteve aqui, Jesus, que sempre haverão os pobres conosco. Então, por que Jesus, que utiliza o cetro da equidade, permite que haja diferenças? Porque o seu cetro da equidade é um cetro inteligente. Ele permite que haja diferença na medida de que o meu coração e o seu coração precisam ser trabalhados. Se você tem muito,
Deus está trabalhando no seu coração para que você seja uma pessoa que distribua os seus bens, que olhe para o próximo, que veja as necessidades do próximo, que contribua para com o próximo. Se você tem pouco, Deus está trabalhando no seu coração a fé, para que acredite que Deus vai providenciar aquilo que você precisa, não importa o meio que ele utilize. Bom, vamos avançar aqui. O verso 9 ainda disse que Jesus ama a justiça. Amar a justiça é algo que nós precisamos. Se nós procuramos ser semelhantes a Jesus, nós vamos buscar, sim, amar a justiça. Mas eu achei muito interessante porque aqui ainda traz um outro comentário sobre odiar a iniquidade. Não basta amar a justiça é muito bom. Amar tudo que é a verdade, mas aqui diz de odiar a iniquidade. E quando eu fui lendo sobre os comentários sobre por que odiar a iniquidade, eu percebi que nós precisamos trabalhar este ponto também. Ali disse que odiar a iniquidade quer dizer odiar o pecado. Muitas das vezes a gente, como ser humano, às vezes a gente olha para o pecado e fala assim, olha, aquilo ali realmente é prazeroso, é algo que realmente eu só não faço porque está escrito que é pecado. Não, aquilo ali até seria bom. E enquanto você trata o pecado dessa forma, quando você olha para ele eu só não faço aquilo porque eu aprendi que não pode, mas que deve ser bom, deve, aquilo ainda é um campo perigoso. Enquanto você não odiar o pecado, enquanto você não entender a malignidade daquilo que foi proibido, aquilo constitui um campo perigoso para você. Porque enquanto você simplesmente não faz, porque aprendeu que é errado, porque a igreja diz assim, porque o meu irmão não pode ver, porque isso e aquilo outro, aquilo vai se constituir para você numa tentação. Somente quando você olhar para o pecado, enxergar o quão maligno ele é, o quão devastador ele pode ser na sua vida, o quão pode ser terrível os efeitos daquele pecado, como aquilo pode destruir a sua vida e o pior, como aquilo pode separar você de Deus. Somente quando você odiar o pecado, ele vai deixar de ser um campo de tentação na sua vida. E isso é fácil de entender, porque se para você, para um aqui, não existe nenhuma tentação quanto ao cigarro, quanto ao fumo, é porque aquela pessoa já passou a odiar o pecado. Falei assim, não, eu de forma nenhuma. O cigarro, eu sei que isso seria uma destruição do meu corpo, eu não aguento nem sentir o cheiro da fumaça de quem está fumando perto. Eu saio, eu não gosto de sentir aquilo, você já odeia aquele pecado. E a sua própria repulsa de entender os males e de sentir o quão ruim é aquilo ali, vai te afastando do campo da tentação. Mas para outro, aquilo ali pode ser um campo de tentação. E até que ele aprenda a odiar aquilo, ele ainda vai se sentir tentado por aquilo. E aí assim é com qualquer pecado. Mas isso é fácil? Não. É exatamente este o exercício que nós vamos ter até o nosso último dia da vida. Nós vamos aprender a amar a justiça e diariamente nós vamos aprender a odiar o pecado. Então, qual que é o meu exercício de consagração? Buscar a Deus de tal forma para ser semelhante a Jesus, para que eu ame a justiça, para que eu entenda qual que é a sua equidade, que a sua justiça ela opera não conforme os olhos humanos, mas
de forma diferenciada para trabalhar o coração naquilo que falta. E junto com trabalhar o coração naquilo que falta, eu vou trabalhar através de Deus, através da força que Jesus me dá, através do Espírito Santo na minha vida, o ódio ao pecado. Quanto mais eu odiar o pecado, mais eu vou retirando-me do campo da tentação. E mais semelhante a Jesus eu vou me tornando. Este é o objetivo. Bom, o restante do verso, ele diz aí que Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria. E ungir com óleo de alegria é algo importante, porque nós vemos aqui em que o evangelho, ele tem sim os seus momentos difíceis, quando Jesus diz ali que vai trazer dificuldade, às vezes até dentro da mesma própria família, mas a referência aqui à alegria é que a paz, o descanso que tanto estudamos no trimestre passado, ele vem através do evangelho, ele vem através das promessas. O objetivo final é a alegria. E aí a gente poderia estudar a carta de Filipenses, os seus 4 capítulos, né, onde fala de regozijar, falar de alegria, para podermos entender profundamente este ponto aqui. Obviamente nós não temos tempo, então vamos avançar aqui para os versos 10 a 12, em que Paulo cita Salmo 102, de 25 a 27, de uma forma mais livre. Então, nós temos aqui os seguintes versos, a partir do 10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras de tuas mãos. Antes de seguir para o próximo verso, aqui está dizendo que Deus o Pai novamente chama Jesus de Senhor. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras de tuas mãos. Por que Paulo está dizendo, e o comentário diz que é Deus dizendo do Filho, chamando de Senhor? Salmo 102, verso 25 ao 27. O verso 10 ao 25, verso 11 ao 26, o verso 12 ao 27. Então, como está dizendo? Porque Paulo trabalha logo no início, de que quem é o autor da palavra é Deus. Embora ele tenha utilizado o salmista para escrever, o salmista estava escrevendo as palavras que Deus havia colocado em seu coração. Então Deus é o verdadeiro autor da palavra. Lá no início do capítulo 1, ele diz que Deus falou através de várias formas, no passado através da sua palavra, utilizou homens para poder escrever. Então ele vai dizer de que o Velho Testamento, obviamente o Novo também, mas estava citando que o Velho Testamento era Deus falando aos homens, através de autores humanos que escreveram o que Deus, o autor verdadeiro, estava dizendo. Então aqui ele novamente vai dizer que com isto o próprio Deus estava chamando a Jesus de Senhor e novamente apresenta ele como o Criador, aquele que fundou a terra, aquele que através de suas mãos realizou as obras que existem aqui. Mas ele ainda vai dizer algo interessante. Os céus são as obras de tuas mãos. Veja que ponto interessante. Aqui a gente não repara, quando passa por esse texto de uma vez, que aqui tem uma profecia apocalíptica nesse Salmo 102 e aqui repetido no capítulo Hebreus de 1. Diz assim: os céus são obras de tuas mãos, eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa velha, envelhecerão. E qual um manto os enrolarás, e como roupas se mudarão,
mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Aqui primeiro ele está dizendo uma comparação com os céus, que quando você olha para os céus, você sabe que eles estão aí desde a criação da terra e que eles estarão aí mesmo que a gente morra, eles continuarão aí. Mas está dizendo que nem mesmo os céus são tão eternos quanto Jesus, porque Jesus existia antes dele, foi quem criou, e ainda os céus que nós vemos aqui, esse céu atmosférico do planeta Terra, ele tem uma data de vencimento, ele já foi colocado, já foi profetizado que ele vai acabar, que ele vai se finalizar. E veja aqui está dizendo que no final, estes céus que nós vemos, eles se envelhecerão e aí eles serão enrolados como um manto. Imagina você pegando lá um cobertor e enrolando ele, em vez de dobrar para guardar no guarda-roupa, você pega e começa a enrolar ele e como se fosse colocar lá na roupa suja. É dessa forma que os céus se acabarão. Mas que profecia apocalíptica é essa, né? Aliás, Jesus vai dizer isso lá no Mateus, no capítulo 24 também, que acontecerá isso aí nos céus. Mas quando você vai lá no sexto selo, Apocalipse no verso 6, aliás, capítulo 6, vai dizer aí no verso 14, tá? Aliás, eu vou ler a partir do verso 12 para que você tenha compreensão aí do sexto selo. Mas diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto, já se cumpriu, 1755, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue, se cumpriu, 1780. As estrelas dos céus caíram pela terra como figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, já se cumpriu também, 1833. E aí o verso 14, esse ainda não se cumpriu, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Essa aí é a profecia da duração dos céus. E essa profecia já tinha sido de conhecimento do salmista quando escreveu o Salmo 102. E Paulo aqui reafirma que em Hebreus os céus eles vão se recolher, vão se enrolar como pergaminho ou como um manto, né? E aqui está aqui embutida neste texto de Hebreus no capítulo 1 também. Bom, e aqui ele está utilizando esse verso para comparar que nem mesmo os céus, que são tão imponentes, uma das criações mais bonitas de Deus, eles irão durar quanto o Filho de Deus. Bom, e aí o verso 13, ele avança dizendo, mas a qual dos anjos disse jamais? Aqui, Paulo vai citar no restante do versículo, Salmo 110, verso 1, né, sempre aí de maneira livre. Alguns são exatamente como está escrito, outros ele utiliza outras palavras e coloca a ideia do texto. Aqui ele vai dizer, em referência ao Salmo 110, verso 1, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quando eu fui estudar este ponto aqui, eu fiquei uma palavra em desuso, né, escabelo, e aí quando eu fui pesquisar sobre ela, eu fui aprender que isso era um banquinho que era um apoio para os pés. E hoje, quando nós temos o nome disso aí, né, utilizado nos escritórios, é simplesmente apoio para os pés. Mas existia já uma palavra no português para esse apoio para os pés, chama-se escabelo, né? Então, por que que Deus colocaria os inimigos como escabelo? Aqui ele vai utilizar uma figura de linguagem que era muito conhecida dos conquistadores daquele tempo, e não era diferente com os romanos, na época que eles venciam os exércitos inimigos, aqueles que não eram mortos, depois de rendidos, era comum para que o conquistador mostrasse que tinha o domínio sobre o seu inimigo naquele momento em que se rendiam, eles colocavam o pé
sobre o pescoço de suas vítimas deitadas ali no chão, dizendo que eles agora tinham domínio sobre aquela terra. E ele vai utilizar essa figura de linguagem tão conhecida dos exércitos para poder dizer que os inimigos de Deus, em um dado momento, pararão de lutar contra Deus no final dessa terra. E a partir do momento em que eles reconhecerem a sua derrota, que eles se renderem diante do Filho, se renderem diante de Deus, ali eles serão colocados como se fossem banquinhos para que o conquistador colocasse os pés ali sobre os seus pescoços. Porque eles estavam agora derrotados e rendidos diante daquele que assumia o trono. E aí é onde ele se senta à direita do Pai para poder governar. Novamente aqui um texto apocalíptico, porque isso irá acontecer quando, finalmente, os ímpios, após o milênio, serão totalmente subjugados, reconhecerão em um dado momento, por mais que eles estejam indo em direção a Canaã para poder atacá-la, na tentativa de tentarem tomar a cidade santa que descerá dos céus, em um dado momento todos eles reconhecerão, se deitarão ali e reconhecerão Jesus Cristo como o Filho de Deus, justo, vencedor. E ali naquele momento é onde se cumpre esta profecia, todos os seus inimigos, desde Satanás até o último que ele fez pecar e se perder neste mundo, estarão colocados como escabelo dos pés de Jesus. E a partir deste momento, ele se assenta à direita de Deus no trono, para que possa governar o universo. Jesus atua ainda como nosso sacerdote, como nosso advogado. Ele já se sentou à direita do Pai como herdeiro, mas se assentará no trono finalmente como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele encerra o verso 14 dizendo, a respeito ainda dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a terra e a salvação? Eu sei que eu já estou bem avançado aqui no tempo, mas este é o último versículo que eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o trabalho dos anjos. O trabalho dos anjos em nosso favor, porque Paulo aqui ele não está desmerecendo nem dizendo que os anjos não merecem uma atenção especial nossa, não no sentido de adoração, porque adoração é somente aos pais, mas somente ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também eles são seres enviados para ministrar em nosso favor. Ah, se não fossem os anjos por nós, nós seríamos consumidos aqui nessa terra. Porque foi eles a quem Deus comissionou a atividade de nos proteger. Desde o nosso nascimento, eles estão aqui para ajudar em nossa caminhada nessa terra, até que Deus elimine o inimigo de todos os seres humanos, elimine o pecado e nós possamos viver tranquilamente no descanso eterno que teremos com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eles são colocados para trabalhar e aqui não vai dar tempo, mas tem vários textos de Ellen White que apresentam um pouquinho sobre os anjos, como eles têm trabalhado em favor, dos seres humanos. Aqui eu vou apresentar aqui pequenos tópicos aqui, somente para citar, só um minutinho. Aqui eles dizem que eles estão para nos ajudar nos momentos em que nós estamos em prova. Eles foram colocados também para
nos conduzirem durante toda essa vida até chegarmos ao momento de compartilharmos o triunfo final. Eles foram colocados para cooperar com a nossa obra de pregação do Evangelho. Eles foram colocados também para poder trazer uma atmosfera celestial na Terra, aqueles momentos tão gostosos onde nós estamos louvando a Deus, que nós sentimos a presença do Espírito Santo. Quem faz este momento de aproximação entre os seres humanos e o Espírito Santo, preparando o terreno do nosso coração, nos elevando ali a uma atmosfera celestial, são os anjos que estão ao nosso redor. Eles fazem a comunicação com os céus, né? Os anjos registram aqui os nossos atos, mas registram também as nossas orações que são levadas aos céus. E Deus desempenhou aqui uma obra para cada anjo. Não vai dar para ler todas, mas tem um aqui que eu gostaria muito de ler. São apenas 2 parágrafos para poder encerrar aqui, onde Ellen White diz aqui no Mensagens 29, Manuscritos 29, de 1900, diz assim: ó, se tão somente aqueles que estão concheando entre 2 pensamentos pudessem entender que há agentes, os anjos, atuando continuamente para impedir a aproximação do exército do poder das trevas. Ao apresentar vantagens ou obstáculos mundanos a fim de derrotar os propósitos divinos e por vários outros métodos, Satanás deseja interceptar todo raio de luz enviado pelos mensageiros de Deus. Mas se a cortina pudesse ser afastada e os olhos agora cegos aos agentes invisíveis pudessem ver, com a visão espiritual restaurada, o conflito continuamente em andamento em favor das pessoas que perecem longe de Cristo, que diferença ocorreria no procedimento dos agentes neste mundo? Seriam feitos decididos movimentos de progresso. Sem demora, toda a sua influência para o bem seria colocada ao lado de Cristo. Eles contemplariam o intenso interesse dos anjos de Deus em favor das pessoas que estão jogando fora as oportunidades e os privilégios tão valiosos que obtêm um conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou. É um rápido resumo sobre o que esse texto quer dizer, como que os anjos foram colocados para trabalhar em nosso favor. São eles que estão constantemente tentando trazer a luz, os raios enviados por Deus aqui a esta terra, e estão em contínuo conflito, porque o trabalho de Satanás é tentar atrapalhar a obra dos anjos de Deus em nosso favor. E diz mais, se nós pudéssemos ter a visão espiritual, ver como esse grande conflito ocorre ao nosso redor, dia a dia, nós faríamos decididos esforços para poder não deixar que o inimigo impedisse em nenhum momento que os anjos de Deus ministrassem em nosso favor, porque a escolha é nossa. Nós podemos aceitar e impedir a Deus para que o inimigo não tenha poder e influência, para que todos os raios do seu amor enviados dos céus possam chegar e nos atingir diretamente. Quando nós nos colocamos no campo do inimigo, nós ajudamos a Satanás a impedir que os próprios anjos que trabalham em nosso favor ministrem em nosso favor. É nosso dever lutar ao lado dos anjos, não só no campo para levar a mensagem para outras coisas, mas para que eles possam concluir a obra de trazer tudo aquilo que Deus envia a eles como ministros para nós. E isso eu faço através da minha escolha diária. Que Deus possa nos ajudar. Essa meditação de hoje, eu sei que ela foi um pouquinho mais, vamos dizer assim, um estudo, né, deste capítulo 1 de Hebreus, mas aqui mostra, mais uma vez, a sublimidade de Jesus Cristo, a sua divindade, a sua eternidade, todos os seus atributos, mas
ao mesmo tempo, quando Paulo vai colocando aqui o trabalho dos anjos, vai nos ajudando a entender também como eles são fiéis ministros de Deus para nós aqui nesta terra. Que o Senhor Jesus hoje nos leve durante este dia a meditar na sublimidade de Jesus, na sua divindade, e nos ajude a pedi-lo para nos colocarmos a favor dos anjos que estão ministrando em nosso favor e que juntos possamos vencer esta batalha, este grande conflito que se desenrola, para podermos vencer e, em breve, alcançar a promessa de sermos transformados. E como disse aí no finalzinho do livro de Hebreus, ele já nos leva aí para cenas apocalípticas, né? Logo quando tivermos a oportunidade, se estivermos vivos ou ressuscitados, vermos o cumprimento final aí dos céus sendo enrolados, para poder abrir a atmosfera deste planeta para que entre aqui Jesus Cristo, retornando para nos buscar em glória. É o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém, irmão. Muito obrigada, viu? Foi uma bênção. A palavra de Deus é um tesouro, né? Que você abre e tira e não seca. Foi muito propício, porque o justo ele vive pela fé, não pela vista, e a nossa vista só consegue atingir aqui a terra, né? As questões, os problemas, mas como Eliseu, ao invés de fixar os olhos no exército do inimigo, ele fixou os olhos no exército do céu, assim como Daniel e assim como muitos, que Deus possa abrir os nossos olhos, como abriu os olhos do servo de Eliseu, né, para que a gente possa ver a imensidão do universo e quantos que são mais os que estão por nós do que contra nós, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu convido mais 2 pessoas, fora o irmão Gustavo, para a gente finalizar a mensagem com oração. Quem puder, levante sua mão, por gentileza. Keila, você quer orar? Você está com o microfone aberto? Pronto, irmão Gustavo, o irmão faz a primeira oração, a Júnia e depois a irmã Terezinha, tá bom? Aqueles que puderem podem se ajoelhar. Senhor, nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, como disse a irmã, é um tesouro inesgotável. Quanto mais estudamos, mais aprendemos. E hoje retiramos aqui pérolas preciosas. Sabemos que ainda há muito a se aprender com este capítulo 1 de Hebreus. Mas o pouco que estudamos aqui, Senhor, retiramos muito para aprender sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua divindade, apresentado como Criador, como Redentor, como Salvador e Rei. E nós o louvamos, nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus, não porque o Senhor precisa ser reconhecido,
mas porque nós precisamos reconhecer o Senhor como o Senhor de nossa vida, como nosso Salvador. E nós nos colocamos humildemente aos teus pés, Senhor, porque necessitamos do teu sacrifício feito na cruz para nos livrar de todo mal, de todo pecado. Mas, Senhor, ainda estamos aqui nessa terra e ajuda-nos, Senhor, a amar a justiça e a odiar o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos conduzidos diariamente. E agradecemos porque o Senhor tem colocado os teus anjos como ministros trabalhando incansavelmente por nós aqui nesta terra e junto conosco nos esforços que devemos fazer para evangelizar ao próximo, para poder mitigar a dor do próximo, para ajudar ao próximo. Muito obrigado, Senhor, porque eles estão constantemente para nos ajudar. E, por favor, Senhor, por mais que não tenhamos a visão espiritual necessária para poder vermos o conflito e entendemos que pela misericórdia, porque não queremos ver os inimigos do Senhor, mas ajuda-nos a sempre nos colocarmos do lado do bem, do lado dos anjos do Senhor, para que todos os esforços feitos para a nossa salvação não sejam em vão, mas para que sejam aproveitados dia após dia. Este é o nosso pedido, Senhor, a nossa oração, porque nós queremos ser mais semelhantes a Jesus, para podermos, naquele grande dia, onde os céus se desenrolarão, estarmos em pé, diante da Tua presença, sermos transformados em glória e podermos clamar: este é o nosso Senhor a quem aguardávamos. Este é o nosso pedido e a nossa oração nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Paizinho querido todo-poderoso, eis-me aqui, Senhor, diante do teu altar, onde o teu pão foi consagrado e foi dado a nós nesta manhã. Senhor, a tua palavra é infinita. Cada um que quiser, Pai, pode alimentar dela. Mas, Senhor, é como aprendemos nos últimos dias, às vezes temos todos os ingredientes e não sabemos como prepará-los, como degustá-los, da maneira que o Senhor quer que degustemos. Pegamos esse ingrediente e transformamos do nosso jeito, do pior jeito, Pai, onde ele fermenta no nosso estômago. Oh, Senhor, mas hoje foi diferente. O maná veio integral. Veio da forma como ele deveria vir, Paizinho. Da forma como o Senhor quer que nos alimentemos. Obrigada, Pai querido. Muito obrigada, Pai. Eu quero te louvar pela vida do irmão Gustavo mais uma vez. Senhor, ele deu um testemunho maravilhoso aqui. Que seja para a tua honra e tua glória e para fortalecimento dos teus filhos que aqui se encontram, Senhor. Obrigada, Pai. Como ele não sabia, nós também jamais imaginaríamos que ele seria acometido de tal doença. Mas o Senhor tem uma promessa para nós. Se confiarmos no Senhor, se fizermos o que o Senhor nos manda, o Senhor não permitirá que as pragas do Egito sobrevenham sobre nós. Contudo, se elas sobrevierem, seremos salvos. Obrigada, Pai, por libertar o irmão Gustavo.
Hoje é o último dia da quarentena. Ele mencionou. Continue livrando ele de todo mal, a sua esposa. E que ao continuar ministrando nessa sala, Senhor, ele seja apenas um instrumento em tuas mãos, como ele tem sido até aqui. Coloca em tuas mãos a irmã Fátima. Com o coração cheio de gratidão ela está, Senhor. Esse grupo orou por ela durante as últimas 24 horas. Obrigada por se manifestar na vida dela, Pai. Continue manifestando de forma que ela possa entender os propósitos do Senhor para a vida dela, Pai. Senhor, nos ajude a entender os teus planos, a orar pelos planos do Senhor na nossa vida e não para que o Senhor abençoe os planos que eu estou fazendo de mim mesma, Paizinho, por favor. Eu não quero que os meus planos se cumpram, Pai, mas eu quero que os planos do Senhor se cumpram em minha vida. Por favor, Deus, ser com cada filho teu aqui nesta manhã, durante todo este dia. Tem misericórdia de nós, Pai. Jogue todo o meu eu por terra, por favor, Senhor, se for preciso me quebrar, que o Senhor me quebre. Mas faça-me de novo, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eis-me aqui a teu serviço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, continuando na tua presença maravilhosa. Também quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor por essa mensagem maravilhosa que acabamos de ouvir, por esses momentos preciosos, Pai eterno, que estamos na tua presença. Como é bom, Senhor, como é bom estar nessa sala. Como é bom, Pai, ouvir essas mensagens que tanto tem nos tocado, essas orações, Pai, participar dessas orações que tanto, Pai, tem nos ajudado, nos fortalecido, nos abençoado. Obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada, Pai, pela bênção que o Senhor concedeu ao teu servo, da restauração, da cura, Pai. Ele foi acometido por esse vírus, mas nada gravou nele, nem esposa. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Não temos palavras para expressar nossa gratidão. Quanto o Senhor é bom para nós, teus filhos. Muito obrigada, Pai. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Dá-nos o teu poder, batiza-nos com o teu Santo Espírito nesta manhã, nos reveste o teu poder, nos abençoa nesse dia, Pai. Quero clamar ao Senhor, toma cada um dos teus filhos que estão nesta sala nesta manhã, aqueles que não puderam entrar, mas que têm sempre estado aqui. Quero pedir a tua bênção, pedir ao Senhor que os abençoa, que nos batiza, Pai, como nós carecemos do teu Espírito Santo, para que nós possamos testemunhar do Senhor, sermos luz por onde nós andamos e termos um caráter semelhante ao Senhor. Quero rogar ao Senhor por cada lar representado, cada um de nós. Temos a nossa necessidade, temos as nossas provações, como a tua serva orou, Pai. Faz a tua vontade na vida de cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Eis, cada um de nós estamos aqui, pronto, Pai, para te servir, desejoso, Pai, de sermos usados pelo Senhor, de ser instrumento nas tuas mãos. Eis-nos aqui, Senhor. Nos usa conforme o Senhor quer. Faz de nós instrumento nas tuas mãos poderosa. E nesse dia, Pai, dá-nos a vitória sobre o nosso eu, sobre o pecado. Nos ajuda hoje a andarmos com o Senhor. Visita, Pai, cada um dos familiares de cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós temos pessoas que nós intercedemos, oramos, clamamos ao Senhor por conversão, por salvação. Temos pessoas também, Pai, que estão hospitalizadas, que necessitam de um milagre, de uma cura, de uma restauração, tanto física como também espiritual. Oh Deus, visita cada um. Estamos vivendo um mundo doente, Pai, onde tantas pessoas que nós estamos orando enfermas. Eu rogo, Senhor, derrama as tuas bênçãos, Pai, nos reveste o teu poder. E se for da tua vontade, restaura, Pai, a saúde dos teus filhos. Tira dos nossos meios moléstias, a enfermidade que tenha cometido os teus filhos e do teu povo. E nos ajuda, Senhor, a vivermos de acordo com a tua vontade. Dás um dia na tua presença. Nós te pedimos, já agradecidos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Venha, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor.
nos restaurar. Ó, vem, nossas almas vem curar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A nossa oração de hoje será pela Patrícia. Não sei se ela está me ouvindo, que está aí escrito iPhone Patrícia. E aquelas pessoas que estão aqui também pela primeira vez, sejam bem-vindos, sintam-se abraçadas por Deus. Se tiverem algum pedido de oração, podem colocar aí no chat. E esse segundo momento é como uma sabatina, né? Que se alguém quiser expressar aquilo que Deus tocou no seu coração, quiser compartilhar alguma mensagem referente à mensagem que nós ouvimos, nesse momento nós estamos abertos. É você sim, Patrícia. Júnia, sua mão está levantada. Você quer fazer alguma consideração? Oi, Jeane, bom dia. Na verdade, deve ser da oração, mas já que ela manteve aí, né, eu costumo sempre abaixar a mão. Eu tô aqui, se fizer algum barulho, perdoe. Eu estou aqui ouvindo e preparando o café da manhã de meu pai. Mas eu quero agradecer a Deus mais uma vez, né? Assim, eu acordei e, graças a Deus, com muita vontade de vir para a sala de consagração, porque eu estava com saudade, de verdade. Saudade de ouvir essa mensagem, não que eu não estivesse me alimentando de um pão tão gostoso como o da sala, mas a gente sente falta, né? E eu estava realmente sentindo muita falta de estar aqui de um jeito mais próximo. E essa manhã não foi diferente. Deus, ele usou o irmão Gustavo de uma forma muito especial. E eu pude mais uma vez entender que a mão do Senhor está a nos guiar, a guiar todos aqueles que querem fazer a vontade dele. Eu não preciso ficar lutando, sofrendo, como às vezes acontece, que a gente fica num estresse tão grande porque as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que elas acontecessem, e coisas simples mesmo do dia a dia, e isso às vezes nos causa um sofrimento tão grande, né? Em relação a todos os aspectos, seja de relacionamento, seja de vida material, seja como for, nos causa um estresse muito grande, porque não acontece da forma como a gente gostaria que acontecesse. Estou falando de uma forma que acontece comigo, e eu vejo também que acontece com as pessoas por quem eu oro, com quem eu convivo, mas hoje, mais uma vez, o Senhor me fez entender, e eu acredito que fez entender também, fez outros aqui entenderem que nós podemos descansar nos braços do Pai, independente da condição em que nos encontramos, independente da forma como as coisas estão andando. Nós podemos e devemos descansar nos braços do Pai, porque Ele, de uma forma muito especial, Ele está à nossa disposição para fazer o que é melhor para nós. Talvez não o que eu quero, sendo como eu sou na maioria das vezes, nunca como eu quero, mas da forma como é melhor para mim. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus tão grandioso, que se preocupa com detalhes tão pequenininhos, até com o hino que eu gostaria que fosse cantado.
Que às vezes a gente fala assim, mas não, eu não vou cantar não, porque eu não tenho voz, eu não sei cantar. Quantas vezes eu disse isso? Eu não vou cantar não, Senhor, porque eu não tenho voz. E de repente alguém manda uma mensagem, era o hino que estava no meu coração. Era o hino que eu estava aqui para cantar e você cantou. Às vezes são coisas tão pequenas e a gente vê a mão de Deus a dirigir. E o Gustavo entrou num aspecto que eu gosto muito, que é a verdade sobre os anjos. Eu creio que ele ainda trará essa mensagem. Eu vou me deter a não falar muito, porque eu não tenho muita propriedade para isso. Mas se você tiver, Gustavo, aí uma mensagem sobre os anjos, tem até um livro que eu gosto muito, né? Que, se não me engano, até traz esse título, A Verdade sobre os Anjos. Pode trazer para nós, que eu creio que será muito bem-vindo. Eu não quero perder no dia. Deus seja louvado por sua vida, meu irmão, irmã Fátima. Deus te abençoe muito. A irmã Patrícia, nós vamos orar por a senhora ou por você nas próximas 24 horas. Que você possa se deleitar nos braços do Pai. Descansar literalmente no propósito do Senhor para a sua vida e para a vida dos seus, tá? Fique com Deus. Obrigada, Júnia, pela sua participação. Sandra, pode abrir seu microfone. Oi, bom dia, irmãos. Deus abençoe cada um. É só complementar aqui que eu ouvia as mensagens partilhadas, porque meu marido sai muito cedo para o serviço, né? E também chega quase 10 horas da noite, porque ele faz 2 horas de viagem, né? Para ir, 2 horas para voltar, e está fazendo isso há 30 anos. Eu todos os dias, sempre peço a Deus para que guie os anjos dele, para proteger ele. Graças a Deus, nesses 30 anos, nunca aconteceu nada assim de acidente com ele, nem nada. E agora eu estou com um filho meu também dirigindo 200 quilômetros por dia, mais 500 durante final de semana para ir para o trabalho. Ele mora no interior de São Mateus e trabalha na Bahia. Aí por que não fica mais perto da fábrica, todo mundo fala? Porque se fica 50 quilômetros e fica mais longe para quando ele vem para casa. E eu tenho pedido a Deus sempre que os anjos do Senhor protejam o meu filho. Eu sempre estou pedindo uma oração aqui. Aí eu fico assim, Senhor, me acorda, que às vezes eu termino tarde no meu serviço, chego em casa, janto, às vezes preparo a janta e eu vou de novo para o computador para continuar alguma coisa que eu precisava continuar no computador. E às vezes eu perco, né, a sala, que é muito bom, muito bom. E só quero deixar aqui que quando eu participo da sala, parece que a gente fica bem fortalecida durante o dia todo. E eu tenho pedido muito a Deus para, Senhor, se os seus anjos não estiver lá, Jesus, vai o Senhor e proteja com a tua mão poderosa ali o meu filho de todos os acidentes. Aí ontem, quase todos os dias, ele fala, mãe, mais um acidente na estrada. Mãe, ontem a vaca passou na minha frente, eu desviei o carro, estava até 100 quilômetros. Aí ontem eu falei assim, nossa, Rafael, ele, mãe, queria sair desse serviço. Eu falei assim, não, eu estou orando, meu filho, Deus vai abençoar, que vai abrir uma outra porta para você. Se for da vontade de Deus, Deus vai abençoar que vai te proteger. Então, ora para mim na estrada, né? Para eu não ter acidente. Eu falei assim, eu oro todos os dias, todas as horas, sempre no serviço, estou sempre pedindo a Deus. Então, só quero deixar aqui, irmão, que os anjos, Deus escuta a nossa oração. E os anjos do Senhor têm protegido muito e livrado meu filho. Eu agradeço ao Senhor Deus, em nome de Jesus, pelas orações que eu também tenho, Giane tem feito junto comigo, e que Deus tenha assim proporcionado esse livramento para a honra e glória do Senhor.
não porque a gente merece, não porque meu filho merece, mas porque o nosso Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que nos ouve, embora eu não tenha uma eloquência de como falar com Ele, eu até tenho pedido a Deus, Senhor, eu não sei como falar com o Senhor, mas o Senhor modo com o Senhor, que o Senhor me dê, Senhor, discernimento e o Senhor me mostre como eu devo falar, Senhor, para eu não quero te desagradar. Eu quero passar o meu dia, Senhor, fazendo com que a doença e sem doença. Vamos agradecer a Deus porque todas as coisas são feitas de acordo com a vontade do Senhor. Essa é a minha consideração. E, meu irmão, desculpa eu não ter ouvido a sua mensagem toda, mas foi uma benção. Que Deus abençoe a você e a sua família e a todos que aqui estão. Em nome de Jesus. Bom dia para você. Amém. Muito obrigada, Sandra, pela sua participação, viu? Você é muito bem-vinda e muito querida. Amém. Obrigada. Deus te abençoe. Tenho orado muito por vocês. Amém. Mais alguém quer fazer sua consideração? Irmã Jane, Sim. tem uma pergunta aqui no chat que a irmã Marta colocou. Ela colocou aqui por que Jesus é chamado de anjo e existe uma denominação que insiste em dizer que Jesus é criado, né? E aí pediu aqui para a gente poder responder no áudio, né? Nós podemos aprofundar posteriormente, né, sobre por que Jesus é chamado de anjo, mas em alguns momentos Jesus, principalmente no Velho Testamento, Jesus, quando vem aqui a essa terra, ele é colocado ali como o anjo do Senhor. Num primeiro momento, quando a gente vai estudar sobre a natureza de Deus o Pai, nós vemos que nós não podemos ver a Deus numa forma física, num corpo, como um ser humano. Mesmo estudando nesse próprio capítulo 1 aí, a gente vai estudar que a única coisa que nós podemos, como seres humanos, né, através da misericórdia de Deus, é ver a sua bondade. Foi assim quando Moisés pediu para ver a Deus, e ele falou, eu farei passar diante de ti a minha bondade. Não é possível nós, como seres humanos, nem mesmo aos anjos, olharmos para Deus na sua forma pura e permanecermos vivos. Como Jesus é da mesma natureza que o Pai, o que ele fez? Façamos o homem à nossa imagem. Fez uma imagem de um homem criado, onde nós estamos aqui na Terra nessa forma física. Mas quando Jesus vinha para fazer o seu contato com os seres humanos, ele poderia vir na forma de um homem, Jesus Cristo, o homem, mas essa forma foi reservada para ele vir como um ser encarnado a partir do nascimento da Virgem Maria. Mas antes, para que o homem pudesse ver, nos tempos do Velho Testamento, pudesse ver a Jesus, a forma que ele escolhia a aparecer aqui para os seres humanos era a forma de um anjo. Porque como seres criados, apesar de todo o seu resplendor e sua glória, apesar de todos que viram os anjos, como por exemplo o anjo Gabriel, quando você vai ver, ele sempre toma o ser humano, quando vê, um choque, né? Fica ali, e a primeira reação dos anjos é dizer, não temas, o Senhor é contigo, né? Porque diante de tanto resplendor e glória, como que Jesus viria e apareceria para os seres humanos? Jesus ainda não tinha sido revelado. Então ele tomava a forma de anjo para poder aparecer aos seres humanos. Foi assim toda vez que se diz que o anjo do Senhor apareceu. E o autor, ele sempre fazia essa distinção.
para mostrar que aquele anjo que havia aparecido não era um anjo, que era o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, fazia essa distinção chamando de o anjo do Senhor. Por quê? Era a forma visível com que ele tinha aparecido naquela ocasião citada ali. Por isso, o nome de anjo dado a Jesus. A partir do Novo Testamento, quando Jesus vai aparecer, ele aparece na forma humana. E aí é onde que nós temos Jesus Cristo, o Filho, ou como João vai apresentar ali, o Filho do Homem, porque não apareceu como anjo, mas como homem, né? Essa é a distinção. E exatamente por não entender desta forma, algumas denominações acabam dizendo que Jesus Cristo, por ser filho, ele foi criado. Alguns textos bíblicos, eles utilizam para poder dizer que como Jesus era o primogênito da criação, aí eles utilizam lá esse texto paulino para poder dizer que Jesus foi criado e não existia anteriormente. Mas esse texto, estudando ele teologicamente, ele quer dizer o primogênito como o principal da criação, não no sentido de que ele foi o principal criado, mas sem que por ele não houvessem todas as coisas sido criadas. E os outros textos bíblicos, inclusive como este que nós lemos hoje, de Hebreus capítulo 1, vai reafirmar que por meio de todas as coisas que existem e foram criadas, só vieram à existência através de Jesus Cristo. Então, novamente, aí são alguns entendimentos errados de alguns textos bíblicos que levam as pessoas a pensar que este primogênito da criação foi porque ele foi criado. Mas não. Quando você retorna ao texto em hebraico, vai entender esta colocação do autor como o principal, como aquele que sem por ele nada do que foi feito se fez. Não sei se deu para deixar claro aí, Marta, mas são esses dois pontos, tanto do anjo quanto da questão da criação, né? Jesus sendo criador e não a criatura. Amém, mas eu vou acatar a sugestão da Marta. O irmão preparou uma mensagem sobre os anjos que vai ser muito bem-vinda. Tá bem. Vou estudar para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre a verdade sobre os anjos. Pronto, se não temos mais ninguém para fazer uma consideração, eu gostaria de convidar a Marli para orarmos pela Patrícia, pelos pedidos de oração e pela mensageira de amanhã, que é Eugênia. Você pode, Marli? E gostaria também de convidar a Ruth para finalizar com o hino. Jeane. Oi, pode falar. Eu queria só que você desse uma olhada aí. Eu assim, vi rapidinho um agradecimento da irmã Terezinha. E se você podia ler os pedidos e os agradecimentos que estão no chat, gente. Eu estou aqui meio ocupada, mas se não for muito difícil, se for, eu até abri aqui. E tem muita coisa interessante aí para a gente continuar orando. E os testemunhos, eu creio que nos ajudam a ser fortalecidos e também a querer viver esse plano de Deus para as nossas vidas, né? A oração, ela é muito importante. Dá uma olhadinha aí. A irmã Terezinha fez um agradecimento, eu nem consegui Se alguém ler. puder ler agora, eu não estou podendo. Então tá, só um minutinho. Eu vou ler aqui. Que eu estou aqui na luta. Bom dia, Zé. Tudo bom, e você? Peraí, gente. Olha, ela colocou assim, eu vou tentar ler de todos, mas eu achei interessante esse da irmã Terezinha, porque a gente passou uns dias orando, né? E continuamos orando, irmã Terezinha. Agradeço a Deus e a todos que oraram pelo meu irmão. Ele ia batizar no dia 24, agora num grupo de dissidentes, mas graças a Deus, Deus ouviu nossas orações e ele não batizou. O Espírito Santo está agindo na vida dele. Glória a Deus. Estou muito grata a Deus por essa bênção. E deixa eu tentar ler os outros pedidos, que eu acho que eu não vou conseguir pegar todos. Só um minutinho.
A Fátima, né, nós já falamos, ela agradece a todos pelas orações nessas 24 horas. Ela diz que sentiu muita paz de espírito e acredita que é resultado das orações. Deus seja louvado. Vou precisar sair da sala, ela já não está mais aqui conosco, né? Ela agradece o irmão Gustavo e diz que a reflexão falou profundamente ao seu coração. E a Sandra, ela já falou aí, né, da proteção da família e pede oração pelo seu filho Rafael. Ela pede oração pela sua irmã Léa, por libertação. E a Patrícia pede oração pelo seu esposo, nós vamos estar orando por você, Patrícia, e a conversão e libertação de vícios. E os agradecimentos ao Gustavo, que eu creio que ele está acompanhando aí, né, irmão Gustavo? Deus seja louvado. Pode prosseguir, gente. Então, eu convidei a Marli para fazer a oração. A Marli, que é a sobrinha da Irani. Será que está ouvindo? Se a Marli não puder, alguém puder fazer a oração final, eu agradeço. E logo em seguida, a Ruth vai finalizar com o hino. Jeane, eu posso orar, Jeane? Pronto, pois ore, por gentileza. Pois todos tenham um bom dia. Fiquem com Deus. Até amanhã. Nós vamos finalizar agora com oração pela Patrícia, pela mensageira de amanhã, pelos pedidos de oração, pelo irmão Gustavo também, tá bom? Fiquem com Deus. Pode orar, irmão. Querido Deus, amantíssimo Pai, louvado, Senhor Deus, engrandecido seja o teu nome, por mais esse privilégio, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos, reunidos, para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, Senhor. Aceita, Pai, esse culto de adoração como um cheiro de aroma suave subindo até o teu trono de graça, Senhor. Neste momento, Pai, eu quero entregar nas tuas mãos todos os pedidos de oração que foram feitos aqui nessa sala, Senhor Deus. Aqueles que estão no chat, quero entregar nas tuas mãos a vida da Patrícia, todos os pedidos dela, a família dela. Ó Senhor, o Senhor sabe todos os desejos que estão no coração dela. Que o Senhor possa atender, não conforme a vontade dela, Pai, que é falha, que é humana, mas conforme a tua santa e boa vontade, meu Pai. Quero entregar nas suas mãos a vida do Gustavo também, a família dele. Ó Deus eterno, sonda o coração dele. Vê o que precisa ser transformado, Senhor Deus, e ajude-o, Senhor Deus, a viver conforme a tua santa e boa vontade, meu Deus. Deus eterno, eu agradeço ao Senhor pelo Senhor ter impedido, meu Deus, que o Nélio se batizasse, Senhor Deus. Ó Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando na vida dele, eu sei que o Senhor está trabalhando na vida da Lúcia, de toda a família dele. Ó Deus eterno, tem de misericórdia, faça com que ele busque, que ele cave fundo na tua palavra, que ele entenda qual que é a verdade, qual que é o desejo que o Senhor tem, meu Deus, para ele, meu Deus, que ele possa entender, meu Deus, que a tua palavra é a verdade e que não existe outra verdade fora da tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai eterno, nos ajude, Senhor Deus, a santificar a nossa vida. Nos ajude, meu Deus, a cada dia mais a afastar do pecado, Pai. Aqueles pecados que nós fomos arrependendo, pedindo perdão, que nós possamos abandonar por completo, Pai. Que nós possamos, meu Deus, aceitar quando o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar, que nós nunca mais venhamos a cometê-los, Senhor Deus. E a cada dia, Pai, que possa iniciar, que nós acordamos, que nós estamos com fôlego de vida, que nós estamos respirando, que nós possamos iniciar uma nova luta para a santificação, meu Pai. A tua palavra diz, meu Deus, que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, meu Deus. Então, nós entendemos, meu Deus, que a santificação é um requisito para que nós possamos estar prontos para receber o Senhor nas nuvens do céu, Senhor. Ó Deus eterno, nos ajude a buscar essa santificação, meu Deus. Nos ajude a lutar contra nós mesmos, meu Deus, porque o nosso maior inimigo é o nosso eu, é o orgulho, é o egoísmo, são as nossas vontades, meu Deus, é o nosso querer. Nos ajude a negar o nosso eu, Pai, porque o Senhor, Pai, na pessoa de Jesus Cristo, disse que se nós queremos seguir, nós precisamos negar o nosso eu, tomar cada dia a nossa cruz e segui-lo, meu Deus.
Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que não é fácil viver num mundo de pecado como nós estamos vivendo, Senhor Deus. Mas homens e mulheres do passado passaram por isso, viveram aqui antes de nós e venceram, Senhor Deus. Negaram o eu, Pai. Eles não tiveram medo, Pai, de ser mortos. Muitos foram queimados, Pai. Muitos foram torturados. Muitos foram para a prisão. Mas não negaram a fé, Senhor Deus. Agora é a nossa vez, Senhor Deus. Ó Deus eterno, como o irmão pregou agora nessa manhã, Pai. Os teus anjos, Senhor Deus, estão em nosso redor para nos ajudar a vencer. Deus eterno, nós não estamos sozinhos nesse planeta Terra. Nós temos a pessoa do Espírito Santo do nosso lado, nos ajudando a vencer, Pai. Nós temos os anjos, cada um de nós temos o nosso anjo protetor e guardador, que também está torcendo por nós, está nos ajudando a vencer, Pai. Ó Deus, não nos deixe, Pai, nos entregar à vontade da carne, mas nos ajude a cada dia, Senhor Deus, a buscar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, Senhor Deus, a buscar no Senhor, a buscar pelo Senhor a vencer, meu Deus. Porque o Senhor, Pai, disse na tua palavra que ao vencedor será dada a coroa da vitória. Então nós temos uma luta aqui, Pai. Tente misericórdia de cada um de nós. Obrigada, meu Deus, porque nós temos aqui todas as manhãs, todas as madrugadas, esse culto na sala da consagração, Pai. Isso aqui é uma igreja virtual, meu Deus. E eu digo que nem é uma igreja virtual, porque é uma igreja presente, Pai, que nós ouvimos a voz de cada um dos nossos irmãos. Como é bom nós estarmos juntos aqui, meu Deus. Como é gostoso, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós temos aqui. Não deixe, Pai, que essa sala se feche, Senhor Deus. Não permita, Pai, que o inimigo lance problemas sobre nós, que a gente desanime de fechar essa sala da consagração, Pai, mas que a cada manhã possamos estar aqui, Pai, falando, exaltando o teu poder, exaltando a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, e o poder da tua salvação sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos, meu Senhor, e sabendo, meu Deus, que tudo isso nós te pedimos, Pai, e agradecemos. É por aquele que já venceu por nós, o Cordeiro, que vive e reina para todo sempre. E é em nome dele, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que nós oramos, que nós te pedimos e que nós agradecemos, Senhor. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Lindo és meu mestre, Rei no céu, na terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino,
Amém. Desejo a todos um bom dia. Fiquem com Deus e até amanhã. Bom dia, saúde. Bom dia, Até Estevam. amanhã, E bom se dia Deus para quiser. todos. Bom dia a todos. Bom dia.